Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Sou Plínio de Souza, com vocês há mais de 10 anos, aqui na Rádio que Acredita na Vida, falando sobre desenvolvimento humano acelerado, desenvolvimento pessoal breve. É possível evoluir brevemente? É possível mudar padrões? É possível ser feliz cada vez mais dia a dia? Claro que é. Sempre é possível para todo mundo? Eu diria que sempre é possível para todo mundo, mas nem sempre está possível, né? Evoluir é possível, mas às vezes não está possível. E um dos motivos que menos possibilita a evolução, ou seja, um dos motivos que mais mantém as pessoas presas no mesmo patamar em relação a alguma questão, é o fato delas não assumirem a responsabilidade sobre os acontecimentos, né? Nós costumamos dizer o seguinte, né, segundo os estudos da PNL, existem duas maneiras de se pensar. Uma maneira de se pensar é aquele tipo de pensamento que a pessoa diz assim: na minha vida as coisas acontecem, sabe? Aconteceu o problema, é o problema do trânsito, é o meu marido, o problema é a falta de dinheiro, o problema é a situação econômica do país, são meus filhos, são as más influências, é isso e aquilo. Essa é uma maneira de pensar. Na minha vida os problemas acontecem. E uma outra maneira de se pensar é: na minha vida eu faço as coisas acontecerem. Na minha vida, eu faço as coisas acontecerem. Nós podemos também separar entre uma maneira de se pensar, a pessoa se coloca no lado causa da equação. Ela diz: eu sou causa de tudo que acontece comigo. E a outra maneira de se pensar, a pessoa se coloca no lado efeito da equação. Ela diz: eu sou resultado. Né? Nós podemos, então, colocar como causa e efeito. Em que lado da vida você se coloca? Em qual lado da equação? Você é causa na sua vida ou você é efeito? Nós também poderíamos chamar de criador ou criatura. Na sua vida, você é criador? Você faz as coisas acontecerem ou você é criatura? Você é criado pelas coisas. Você é o resultado das coisas. Nós podemos nos colocar mais de um lado ou do outro da equação, nos vários ambientes. Talvez na área profissional você seja mais criador, mas talvez na área familiar mais criatura, né? Ou talvez na área do lazer você seja totalmente criatura e diga: não dá para ter lazer, não dá, né? Ou na área financeira: mas não dá para juntar dinheiro, não dá porque, sabe, os gastos são muitas, necessidades. Toda vez que você diz, pensa, sente algo assim, você está se colocando como criatura. O problema é meu chefe, sabe? Mas não dá, porque o outro departamento que faz, não teve jeito, entendeu? Sabe? Olha, eu sou só um funcionário aqui. Eu sou só um funcionário. Totalmente criatura. Olha, eu não tenho nada com isso, eu sou só um funcionário. O outro departamento foi o outro. O profissional criador é aquele que assume a responsabilidade e diz: olha, nós vamos resolver isso para a senhora. Eu vou me empenhar em ajudar a senhora, o senhor nessa solução aqui. Esse é um problema da empresa. Eu sou co-criador dessa realidade. Nós somos responsáveis por isso. Nós vamos pensar uma melhor maneira. Quer dizer, então, quando você se coloca no lado criador, você pensa possibilidades para solucionar os problemas. Por quê? Porque as soluções, um mar de soluções, existe disponível para quem se coloca no lado correto da equação. No lado criador ou no lado criatura? No lado criador. No lado causa ou no lado efeito? No lado causa. Quando você se coloca no lado causa, você busca descobrir o que em você mantém aquele problema. Ou como que você colabora para continuidade da existência do problema, mesmo que ele não tenha sido criado por você. Se você não assume alguma responsabilidade em lidar com aquilo, você se exime, né? Você se ausenta disso, coloca a responsabilidade fora e aí não há o que fazer. Não adianta apontar dizendo: olha, a culpa é sua, a culpa é do outro, e esperar que o outro mude se você não agir para mudar, né? Inclusive, é muito comum as pessoas reclamarem: mas meu marido tem que mudar, o meu chefe tem que mudar, meu filho tem que mudar, o problema é meu filho, o problema é meu marido. Ok, seu marido pode ter problemas, seu filho pode ter problemas. Mas a pergunta fundamental, se você quer uma mudança dele, é:
O que precisa mudar em você, no seu comportamento na relação com ele, que se mudar pode trazer diferenças significativas? Hein? O que se você mudar, o outro muda? Talvez se você for mais firme, ou talvez se você for mais amorosa, amoroso, talvez se você conseguir desenvolver mais cumplicidade, talvez se você tiver jogo de cintura, estratégia. Quando um muda, o outro muda, né? Mas quando você quer que o outro mude sem que você mude, muitas vezes a questão fica bastante desafiante, fica sem solução, né? Paulo Freire dizia muito sobre isso, né? Que o ser humano ele é criatura por distorção e criador por natureza. Olha que interessante, que lindo. O ser humano é criador por natureza e, às vezes, criatura por distorção. Em algum momento ele passou a acreditar que não tem jeito, que não há o que fazer. É assim mesmo, é sempre assim. Ele não tem o seu poder, ele é criatura por distorção. Aprendeu isso na sua cultura, ou com os pais que teve, ou com as experiências que teve, com as conclusões que teve na vida. Agora, por natureza, o ser humano é criador. O ser humano pensa, raciocina, cria, analisa, decide, se engaja, busca soluções, busca aprender o que for necessário, busca ajuda de pessoas, busca referências. Se ele acreditar que é possível, se ele se colocar como responsável. O segredo da vida, ok? Um dos segredos do sucesso é se colocar 100% como criador da sua realidade. Como criador. E aí perguntar o que eu posso fazer diferente. A genialidade humana é infinita, né? Se você lançar lá para dentro essa pergunta, o que eu posso fazer diferente, o que pode me ajudar, quem pode me ajudar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer, qual é o passo a passo, a sua própria intuição, a sabedoria da vida em você vai gerando movimentos e vai fazendo com que você se depare com as respostas, seja internamente ou externamente, né? E você vai caminhando naquela direção. Agora, tudo depende do primeiro passo. O primeiro passo é se colocar como criador e não como criatura. Muito bem. E com isso eu gostaria de convidar você, ouvinte, a ser um criador mais poderoso da sua realidade, né? Se transformando num profissional em autodesenvolvimento, ou seja, se capacitar tecnicamente com mudanças. Padrões emocionais e comportamentais podem ser mudados desde que você aprenda cada vez mais como, rapidamente. A gente pode ir mudando na vida com dificuldade, de maneira acidentada? Pode, mas a gente pode também aprender já os conhecimentos modernos para reestruturação subjetiva da mente, para mudanças emocionais e comportamentais. A programação neurolinguística é o estudo da excelência humana. Um dos pressupostos fundamentais da PNL, se é possível para alguém, é possível para mim. O mapa não é o território, né? Ou seja, todos nós temos um modelo de mundo internalizado e ele que nos limita. Se você quiser ser uma pessoa com mais possibilidades e menos limites, é preciso aprender como pilotar a máquina, ser um bom piloto da máquina. E a programação neurolinguística é o estudo prático, objetivo sobre isso. Um treinamento em PNL te dá ferramentas para alterar padrões em você e em outras pessoas, sempre que você quiser. Nesse final de semana agora, temos o Introdução à Programação Neurolinguística na Ápice de Desenvolvimento Humano. Um curso de um final de semana para você conhecer, vivenciar a PNL para valer, né? Já percebeu os efeitos que isso vai trazer para você a partir daí, não só em comportamento, mas em comunicação. E a partir daí você pode usar essas ferramentas na sua vida, né? E se quiser se aprofundar cada vez mais também na continuidade do estudo da PNL. Então nesse final de semana, introdução à PNL, telefone 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Muito bem. E continuando o nosso tema, né? Ser criador ou ser criatura?
Tudo que uma empresa precisa é de mais criadores, né? A gente já sabe, as empresas já vêm descobrindo que o ser humano, bem colocado, motivado, engajado, é o que vai fazer a diferença. Criadores são intraempreendedores. São aquelas pessoas que chamam para si a responsabilidade, né? No jogo, num campeonato, num time de futebol, num time de vôlei, é muito interessante você ter aquelas pessoas que chamam para si a responsabilidade. Pede a bola, dá que eu resolvo. Então o criador é aquele que, sabe, chama, pede, manda para mim que eu resolvo. O criador é alguém que arregaça as mangas, vai lá e faz. É alguém que, quando a bola está perdida, ele vai na direção da bola, né? Não deixa a bola cair para dizer, mas olha, não sabia de quem era, ninguém foi, você também não foi, você também não foi. Não, o criador vai lá e resolve, né? Então ter pessoas que resolvem é muito maravilhoso, né? Porque as equipes melhoram quando tem mais pessoas que resolvem, as famílias melhoram, né? Quando você tem aí um casal em que ambos são criadores, pai e mãe, em que ambos vão lá e resolvem, não, quer dizer, a família ela tem muito mais chance de ter felicidade do que quando tem um integrante que reclama da vida, que reclama do outro, que reclama de tudo, que não pega nas mãos o destino para fazer acontecer. Então, a saída, né, ou seja, a chave para evoluir rapidamente está em um ser humano usar a sua humanidade. Ser humano é sair do automatismo, né? Ou seja, aquele automatismo da gente se reproduzir, ser de novo aquilo que a gente vem sendo há muito tempo. Quer dizer, você se renovar, você pensar fora da caixinha, tirar a cabeça para fora da lama, né? E tomar decisões, e buscar aprender, e buscar crescer. Se você fizer isso, e quanto mais você fizer, mais felicidade você vai construindo na sua vida, né? Porque problemas todos temos. E os problemas, na verdade, são amigos, né? Porque os problemas nos ajudam a nos desenvolvermos. Então, diante de um problema, se ele estiver muito grande, é um convite ao seu desenvolvimento, né? Porque conforme você fortalece, aquele peso fica leve, não tem mais graça. É necessário um outro problema para você continuar o seu desenvolvimento, assim como numa atividade física, assim como nos estudos. Conforme você vai avançando, vai ficando cada vez mais fácil, você precisa passar por uma etapa mais desafiante, uma fase mais avançada do jogo, uma etapa mais desafiante ali da escola, ou dos seus cursos, ou você, enquanto profissional, chega um momento que você já faz aquilo há tanto tempo que já está no automático, que já perde até o sentido, você já quer desafios maiores, você quer crescer, você quer realizar maior, não é? Ou seja, então, os desafios nos ajudam, né? Desde que diante do desafio a gente busca aprender o que precisa desenvolver. O que a gente precisa desenvolver para superar? E não é só desafio profissional que nos convida ao crescimento. O desafio financeiro, né? O desafio do relacionamento familiar, o desafio de uma relação conjugal, sexual, afetiva, duradoura e prazerosa e cheia de significado. Tudo isso oferece desafios, né? Ou seja, o que é preciso para que você possa viver de maneira plena as suas várias áreas da vida? A área profissional, a área afetiva, a área amorosa, a área do lazer, a área da saúde, a área dos estudos, a área espiritual. Todas essas áreas são áreas que podem ser bem cuidadas, bem desenvolvidas, principalmente por pessoas que se colocam como criadoras e não como criaturas. Então, a dica de hoje do nosso programa é: investigue a criatura em você. Investigue, né? Descubra em que aspectos da sua vida você vem sendo criatura. Você está empacado dizendo que não dá. Porque não dá porque tem algo mais forte que você, né? Tem algo que te impede. É o trabalho, é o trânsito, é o dinheiro, é a família, seus chefes, o mercado, né? Quando você diz isso, né, não dá, e se coloca como criatura, você perde contato com a sua força maior, com a humanidade em você, com a divindade em você, né? Ou seja, será que é ser humano ou é a divindade que o humano acessa, né, quando ele tem insights que não sabe nem de onde vem? Quando, de repente, parece que alguém sopra no ouvido a solução, ele depara com a solução.
Isso acontece quando a pessoa está conectada com esse centro de poder, quando ela está conectada com sua essência, quando ela está aberta para isso, né? E estar aberto para isso, né, é sair do reclamão, sair do desistente. Porque o desistente, o reclamão, está de olhos fechados, ele não está abrindo os olhos para ver. Então o reclamão, a reclamona, o desistente, o crítico do outro, né, como se o problema só fosse o outro, ele está na pior das situações, na situação de criatura. Ele desrespeita a divindade em si, a humanidade em si, e diz, eu sou criança. O meu marido é que é o adulto, é ele o causador de tudo. Ah, eu sou criança. O mercado é o adulto, o país é o adulto, o presidente é o adulto, né? Ah, a falta de tempo é o adulto, eu sou criança, não há o que fazer, não há o que fazer. O aspecto da criatura é terrível e confortável ao mesmo tempo, né? Porque ali não há o que fazer, a pessoa quer consolo, ela quer compreensão, ela quer colo, né? Ou seja, ela se coloca como criança, né? E muitas vezes consegue essa atenção, esse colo, né? E se contenta com isso. É um caminho, é o caminho da criatura. Agora, o caminho do Criador, ele é mais árduo, mas ele também traz grandes satisfações, traz satisfações maiores. Mais árduo porque é preciso se movimentar, é preciso se desenvolver, é preciso se deparar com a sua sombra, é preciso humildade, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas incompletudes e ir em busca de completar, em busca de aprendizado, em busca de desenvolvimento, né? No entanto, o Criador traz o búfalo para a tribo, né? O Criador traz a conquista, ele recebe o reconhecimento, né, do coletivo, reconhecimento da sua equipe profissional, reconhecimento da família, pelo seu crescimento, pela sua superação. Agora, é importante entender que isso não é genético, isso é humano. E essa humanidade, né, que a gente não tem como saber se ela é humanidade ou é divindade, ela está em todo mundo. Agora, ela está disponível ou não, dependendo de como você usa a sua mente. Se você usa a sua mente com crenças de impossibilidade, impossível será. Criaturas serás. Se você usa a sua mente com crenças de possibilidade, possível será. Não importa em qual o tamanho do seu problema. Não importa se você se você pode não ter braços, pode não ter pernas, pode não ter voz, pode não ter olhos, né? É possível. O ser humano é fenomenal, mesmo incompleto fisicamente, ele é fenomenal enquanto essência humana e essência divina, desde que ele se coloque nessa posição de poderoso criador da sua realidade. E se está empacado em alguma questão, é preciso aprender o que fazer para encontrar a saída, aprender o que fazer para mudar aquele comportamento, para ter uma nova colheita na vida. Seja criador e não criatura. Venha aprender sobre isso, venha aprender sobre o funcionamento da sua mente, venha adquirir ferramentas para realizar os seus objetivos de maneira mais plena, venha ser feliz. Venha fazer programação neurolinguística nesse final de semana, curso de introdução à PNL, com a Ápice Desenvolvimento Humano. 0 operadora 11 2361 5000. E eu gostaria de convidar você para o Desafio Ápice. Você que não quer fazer um curso, quer fazer atendimentos individuais em mudanças breves, a Ápice Desenvolvimento Humano, um instituto de desenvolvimento de pessoas, e nós adoramos evoluir e evoluir pessoas. Nós desafiamos as terapias convencionais, que acreditam que é necessário muito tempo, com dor e aceitação, sem garantias de resultados, para mudar qualquer questão na vida. Por isso, nós criamos Desafio Ápice. Você vem para um processo de 6 sessões para mudar um aspecto em você. Timidez, depressão, baixa autoestima, insegurança, qualquer aspecto emocional ou comportamental. 6 sessões. E se em 2 sessões você não perceber mudanças na sua vida, nós devolvemos o seu dinheiro. Porque, enfim, o nosso presente é agora, né? A nossa vida é agora, e o próximo passo que você der é o mais importante. E se você der um passo na direção da mudança, um passo na direção do poder pessoal, do reconhecimento do seu poder, muita colheita existe para você. Então, vem para o Desafio Ápice. Telefone 2361
5000, 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apcdesenvolve.com.br. Foi um prazer grande estar com você, muita evolução, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.